Opa, e aí? Como é que vai? Tranquilo? Cara, eu decidi fazer esse vídeo aqui baseado numa pergunta que me fizeram em uma live esses dias. Na verdade, a live foi ontem e me fizeram essa pergunta sobre os meus chefes favoritos no Dark Souls 1. E esse é um tema que, na verdade, eu gosto bastante de meio que ranquear as coisas assim, sabe? Inclusive, aquelas tier lists eu acho muito interessante porque a gente acaba ranqueando as coisas e acaba encontrando gente que às vezes tem um ranking igual ou diferente e acaba vendo visões diferentes da mesma coisa, sabe? Mas enfim, sem enrolação, eu só quero fazer esse vídeo pra meio que fazer uma listinha assim dos 5 bosses que eu mais gosto no Dark Souls. Não por dificuldade, nem por design, mas no geral mesmo, sabe? Os bosses que mais me encantam, por assim dizer. Então, bom, eu quero fazer ela só por capricho próprio mesmo, sabe? Então, bom, vamos lá, né? Ah, lembrando que eu vou seguir uma linha entre o que eu mais gosto e os que eu menos gosto, por assim dizer. Então eu vou começar pelo quinto e vou pro primeiro, sempre em uma ordem crescente, sabe? Então, do que eu menos gosto pro que eu mais gosto, entende? Não significa que eu não goste dos outros bosses que não vão estar nessa lista. Mas são, tipo, o meu menos favorito pro meu mais favorito, por assim dizer, sabe? Pra não ficar muito confuso. Sei que eu deixei as coisas mais confusas do que antes, mas é. Bom, enfim, né? Vamos lá. Como agora eu tive um tempo melhor para definir certinho qual é o que eu menos gosto e o que eu mais gosto, eu tive como fazer tudo assim, analisar. Eu acho que talvez essa lista fique melhor do que a que eu fiz em live. Não que a que eu fiz em live tenha ficado ruim, mas eu não tive muito tempo para analisar assim de fato. Eu nem lembrava de fato quais eram todos os bosses de Dark Souls. Mas aqui eu quero começar em quinto lugar colocando a Quillag, a rainha aranha, sabe? Aquela aranha que é a bruxa do caos. Pois então, é ela mesmo. E cara, assim, ela é um boss esquisito, porque ela tem um corpo de aranha, mas também tem um corpo de mulher, sabe? E na verdade, eu não sei porque eu gosto tanto daquele boss, mas eu gosto. E é um boss que simplesmente não tem muita coisa de especial. Ou tem, né? Na verdade, a lore dela é muito interessante. Mas eu digo pela questão visual, pela questão de luta e a música em si, são coisas que me encantaram de alguma forma. Eu sempre tive uma queda, por assim dizer, por bosses que são meio que uma junção de outros seres, sabe? Então tem aquela forma meio humana com aquela forma de aranha e tal, e fica todo aquele negócio de chamas em volta. E eu acho isso muito interessante. O boss eu acho muito interessante, assim como a lore dele também. Bom, e agora passando pro quarto lugar, pra quarta posição, eu acredito que talvez esse esteja na lista de muitos. E eu acho que eu até entendo o porquê. Mas é o Gwyn, o famoso Lorde das Cinzas. Aquele último boss do Dark Souls 1. Aquele que toca a musiquinha que todo mundo conhece. O Plim Plom Plom, esse mesmo. Pois é, esse é um boss que, na verdade, o que me chama atenção nele e o que me faz gostar dele, em geral, é tudo. A composição da fase, a composição de todo o peso que ele carrega, a música, o design, ele já não tá mais no seu ápice, e você olhar e ver que ele não tá mais no ápice, mas que ele luta da mesma forma, sabe? Ele tenta te enfrentar. E, cara, não sei, esse boss pra mim é algo incrível. Eu sei que a lore do Gwyn é muito mais extensa do que só aquilo que a gente vê ali. Mas o que fez esse boss me encantar, assim, de certa forma, obviamente foi toda essa questão dessa junção, sabe? De ter essa música que é toda melancólica e depois ela vai meio que dando uma acelerada. A estética do boss dele já tá meio acabadão, mas ainda assim lutar, sabe? E cara, a luta com ele não é tão difícil. É uma luta até que pra um último boss a gente leva numa tranquilidade até que aceitável, sabe? Mas é incrível, eu não sei dizer, eu só acho uma luta e um boss muito, muito bom. Bom, então saindo agora desses dois, que são os dos cinco, vamos pro top 3, né? O top 3 é onde são os que eu mais gosto mesmo, assim, são os dos meus favoritos ali e que eu encaixaria em qualquer lista. E cara, pra começar, em terceiro lugar, eu já vou encaixar o Nito. Pois é, o Lorde dos Mortos. Eu acho que é o segundo Lorde que eu encaixo nessa lista. Mas, cara, o Nito, o que me faz gostar dele é simplesmente aquele visual tenebroso dele de caveira. Aquela espada que ele tem na mão, todo aquele visual esquisito que ele tem de realmente parecer um deus da morte. Você olha pra ele e você realmente enxerga um ser que controla a morte dos outros, as pestes, as pragas, tudo, sabe? Você consegue compreender
do que ele é um Lorde. Tudo bem, a fase em que você encontra ele é chata pra um cacete, porque você tem que entrar naquelas catacumbas, ficar enfrentando um monte de caveira, tem que ficar andando com uma luz lá pra você não ficar no escuro. Mas, cara, o Nito, sem dúvidas alguma, é um dos meus bosses favoritos de toda a série Dark Souls, assim, sabe? Tudo bem, eu não joguei o 2 pra ter uma base, assim, mas entre o Dark Souls 1 e o Dark Souls 3, assim, o Nito, sem dúvidas, é um dos meus personagens favoritos. Eu sei que a lore dele também é muito grande, já que ele é um dos lords, mas o que me encanta no Nito mesmo é simplesmente o visual. Eu não sei, mas essa coisa meio caveirona, meio gigantesca, assim, e tudo nele ser feito de caveira, eu acho que me fez ficar um pouco impressionado a primeira vez que eu vi, sabe? Mas acredito que seja isso. Então o Nito tá em terceiro lugar aqui. E agora vamos lá pro segundo, né? Bom, o segundo lugar simplesmente é o Sif, o Lobo do Artorias. Então, o que me fez gostar do Sif? Cara, a música é muito emblemática. O cenário é muito bonito. O peso da luta é muito grande quando você descobre o porquê o Sif tá fazendo aquilo, porquê ele tá lutando contra você. E você tem que enfrentar um animal. Assim, eu sempre tive essa coisa de não gostar de enfrentar os animais nos jogos, sabe? Porque eu gosto muito de animal. E sei lá, eu me sinto meio mal quando eu tenho que matar algum bicho em algum jogo. Tudo bem, em algumas situações eu não sinto isso. Tipo Monster Hunter, eu não sinto porque os bichos. Eu até sinto um pouco, na verdade. Mas no caso do Sif, ele é um lobo que era parceiro de um guerreiro que a gente, todo mundo conhece, que é o Artorias. E cara, quando você descobre o porquê que ele tenta te impedir de pegar a espada, você fica. Tipo, você pensa que. Cara, o lobo só tava tentando fazer o trabalho dele e te proteger. E ele nem te conhecia, sabe? E essa luta ela tem um peso muito grande em questão de lore. Mas aquela musiquinha, eu acho que talvez seja a música. Depois da música do Gwyn, talvez seja a música mais emblemática da série Souls, assim. E tanto que ela é usada até hoje em alguns vídeos, alguns memes, assim. A gente sempre ouve ela. Mas é isso, o Sif, ele pra mim é um boss que me encanta por um todo. Até por design, porque é simplesmente um lobo gigante, com uma espada na boca. E eu acho isso fofo e legal. É meio que uma junção. Mas a música é muito boa, o cenário da luta, da floresta, é muito bonito, cara. Tipo, do túmulo do Artorias é muito bonito. É um dos cenários mais bonitos de Dark Souls. E. Enfim, tudo naquela luta me encanta, sabe? O peso da história, do porquê ele tá fazendo aquilo. O design do lobo, que é simples, mas é bonito pra caramba. A luta com a espada, eu acho muito massa ele pegando a espada do Artorias na boca e lutando contra você e tudo mais. Só que, cara, é uma luta que é triste no fim das contas, né? Enfim, vamos pro primeiro lugar. E o primeiro lugar talvez seja meio engraçado. Ah, e por que engraçado? Bom, simplesmente porque o último não, né? Mas o primeiro lugar acaba tendo que um nome meio parecido com o segundo lugar, que é o Sif, mas é o Sif, o dragão descamado. Eu sei que os nomes são muito parecidos, as pronúncias são muito parecidas, mas a escrita é diferente. Eu não sei ao certo como pronunciar diferente, eu sei que talvez tenha alguma diferença na pronúncia, mas esse não é o caso. E, na verdade, esse é realmente o primeiro lugar pra mim, porque só que eu não sei o porquê. Eu simplesmente gosto muito desse dragão. Ele é o dragão que traiu todos os outros dragões, né? Por ele não ter escama, ele se sentia meio que fora, assim, da realidade dos dragões. Eu sei que não é bem isso, eu não lembro direitinho a lore dele, mas que ele traiu os dragões e explicou pro Gwyn que os dragões eram fracos a raio, e aí o Gwyn usou os poderes do raio lá e tal. Mas o Sif, ele é um dragão. Ele é um dragão meio. Daqueles que não se deve confiar, porque. Bom, ele traiu a raça dele e ele faz experimentos com a galera lá de Anor Londo. Inclusive você encontra uns bichinhos lá em Anor Londo que foram experimentos dele, né? Mas o Sif, é a primeira vez que você encontra com ele, você não tem como derrotar e você não sabe disso. A não ser que você já tenha jogado, é claro. Mas você não sabe disso a princípio. E, cara, essa luta com ele te derrota, você volta e aí quando você vai pro mesmo lugar, você não encontra com ele. Você só vai encontrar com ele mais pra frente. E, cara, essa luta, ela é muito bonita, porque é toda uma área de cristal, e esse dragão, ele tem uma vibe muito de cristal, assim, sabe? Porque ele é realmente cheio de cristais, mas ele é muito bonito, eu não sei explicar. É o dragão mais feio e bonito que a gente vai encontrar em algum jogo, assim. Aí também tem o porém de que a gente consegue a famosa Moonlight Great Sword se a gente quebrar a cauda dele, né? Quebrar ou cortar, bom, tanto faz. De qualquer forma, a gente acaba conseguindo a Moonlight Great Sword se a gente acerta a cauda dele e acaba dropando essa espada. Que claro, todo mundo sabe, é uma espada que aparece em quase todos os jogos da From Software. Acho que, aliás, todos os jogos. Talvez não o Sekiro, né?
Mas é isso aí. Eu acho que, bom, a lista foi essa, não é bem uma lista, é só um rankingzinho. Mas eu queria fazer só pra dar uma falada assim, quais os chefes que eu mais gosto. Eu não incluí os chefes das DLCs, porque na verdade a DLC Dark Souls 1 eu não joguei. Na verdade eu vou jogar ela em live, mas eu ainda não joguei, sabe? Então eu não quis incluir os chefes porque eu não lutei com eles, então eu não tenho como avaliar assim, sabe? Mas provavelmente talvez essa lista mude se eu enfrentar eles e tudo mais. Mas é isso aí. Se você gostou, segue aí. Comenta aí pra mim quais são os chefes que vocês gostam. E não esquece de dar um like. É nóis. Falou.